Sentar. Saudação aí aos congregados, à congregação mariana. Entramos juntos no texto da Santa Missa. Então, meus irmãos, a homilia é uma conversa com o povo para a explicação das leituras. Primeira leitura, São Paulo nos adverte da nossa vida aqui nesse mundo para vivermos corretamente. É só na igreja, fora também. Ao Senhor disse que devemos ser testemunhas dele. Ou se testemunhar quer dizer se declarar pouco. Ele diz: quem der testemunho de mim no mundo, eu também darei testemunho dele diante do Pai. Ou seja, quem se declarar por mim no mundo, eu me declararei em favor dele diante do Pai. Como é que é se declarar por Jesus? Pela nossa vida cristã. Todo mundo vai perceber, sem precisar falar. A Madre Teresa de Calcutá, que é santa, vivia lá no meio dos hindus. Muita gente a criticava, já fica falando sobre a fé, já tem que falar. Ela não estava falando, não. Ela fazia a caridade, cuidava das pessoas, limpava as chagas dos doentes. E no final, os doentes perguntavam, quando ela falava: olha, eu sou o nome de Jesus. Aí eles perguntavam: Jesus é como a senhora? Bom assim? Ela dizia: não, eu é que quero ser como ele. E assim ele converteu muita gente, pelo modo de ser caridosa. Como é que era a vida dos primeiros cristãos? Os primeiros cristãos que viviam no tempo das perseguições, eles eram mortos, presos, era proibido ser cristão, eles eram presos, mortos. Como é que eles procediam? Está lá nos primeiros 5 capítulos dos Atos dos Apóstolos. Dizia lá que os cristãos eram assíduos. Primeiro, a pregação dos apóstolos. Eles estavam estudando, eles escutavam, eram fiéis à doutrina dos apóstolos, ao magistério. Jesus fez sua igreja hierárquica, a quem manda e quem obedece. A igreja não é uma sem hierarquia, quer dizer ordem sagrada. Arquia, em grego, quer dizer ordem. O contrário de arquia é anarquia. Anarquia, sem ordem, bagunça, confusão. Nosso Senhor fez uma igreja com hierarquia, com ordem, a quem manda e quem obedece. Por isso, aqueles missionários que iam lá para a África, aquelas aldeias, chegavam numa aldeia e nós íamos aqui pregar, fomos mandados pelo nosso superior, que mandado pelo bispo, pelo Papa. Olha, depois de nós vão aparecer aqui alguns. Vocês têm que fazer umas perguntas para saber se eles são católicos. Primeira pergunta: onde está a sua mulher? Se ele disser que está em tal lugar, pode mandar embora, porque padre não tem mulher. Se ele disser, pergunta a ele: quem é sua mãe? Ele tem que dizer que é Nossa Senhora. Se ele não disser, pode ir embora. E a terceira, mais importante: quem te mandou aqui? Porque padre é mandado por alguém. A igreja tem hierarquia. O padre Jorge aqui foi mandado por mim, que sou superior dele. Eu sou mandado pelo Papa, João Paulo II, agora o Papa Leão XIV. Então, na igreja tem hierarquia, senão vira uma anarquia. Cada padre chega no lugar: não, eu vim aqui pregar. Quem te mandou? Não, eu venho em nome da tradição. Fora. Tem que vir mandado pelo bispo sagrado pelo Papa e indicado pelo Papa, senão não é igreja verdadeira. Então, os primeiros cristãos eram fiéis à doutrina dos apóstolos,
as reuniões que participavam para aprender mais, a Santa Missa, naquele tempo era chamada Fração do Pão, eles eram frequentes à Santa Missa, e praticavam a caridade, já não havia necessitados entre eles, eles praticavam a caridade, amavam uns aos outros. O Tertuliano dizia que os pagãos se convertiam quando viam os primeiros cristãos e diziam: vede como eles se amam, vede como eles se amam. Senão nós escandalizamos o povo. O povo vai dizer: vede como eles se odeiam, vede como eles se criticam, vede como eles se engalfinham e ficam se arranhando uns aos outros. Isso não é um bom testemunho. Católico deve ser bom para a sua família, amar a sua família. Aliás, é mais importante, né? Perguntar a Madre Teresa de Calcutá, um jornalista, falando sobre a questão da ONU, como é que resolve essa situação do mundo. Aí ele diz: o que eu tenho que fazer? Vá para casa e ame a sua família. Só isso. Vá para a sua casa e ame a sua família. Primeiro, vamos amar a família, os pais, os filhos, os avós, os velhinhos. Amar. O católico deve amar seus vizinhos, ser bom vizinho. Aquele que é intratável com os vizinhos, não empresta nada, só vive brigando, fofoqueiro, não é bom católico. Católico é um bom vizinho, é um bom empregado, é um bom patrão. Católico trata bem as pessoas. Católico não faz barraco no restaurante, não briga, não cria confusão. Não. Comportamento. Então, São Paulo diz: para a gente proceder bem no meio dos pagãos. Proceder tem que ser bom patrão, ser bom empregado, ser bom vizinho, tudo isso. São Paulo está lembrando a gente. Então, os primeiros cristãos fizeram assíduos à Santa Missa, como vocês estão sendo aqui, né? Cheio, a igreja está cheia, que bom. Aliás, a saudação do bispo, no começo da missa, vocês não responderam. O padre fala: Dominus vobiscum. Vocês respondem: et cum spiritu tuo. O bispo fala: Pax vobis. É a paz esteja convosco. Pax vobis. Vocês respondem: et cum spiritu tuo. Também com o Senhor. Como é que é? Pax vobis. Então já sabe, da próxima vez, quando você participar, você responde: et cum spiritu tuo. Quer dizer, a paz esteja convosco também. Essa é a saudação que o bispo faz quando tem glória na missa. Quando não tem, ele fala para o bispo também. E o bispo usa o báculo. Esse aqui eu ganhei emprestado com o senhor Michel, né? Que é o báculo dessa igreja, que é símbolo do bom pastor. Esse aqui é aquele cajado do pastor que vai na frente conduzindo as ovelhas. E a mitra é um sinal de doutrina. Tem dois gomos, Antigo e Novo Testamento. Como se vocês já usavam antigamente, mas agora significa isso. Então, vamos proceder sempre como bons cristãos. Nós recebemos o batismo a Cristo, que nos dá a força, e nosso Senhor diz: recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e no mundo inteiro. O católico dá testemunho de que ele é de nosso Senhor, sem precisar falar muito. Não precisa falar, não. Basta ser. Não precisa dizer muito: eu sou católico, frequento, não precisa falar, não. As pessoas vão perceber pelo nosso jeito. Vocês vieram à igreja hoje, já foi um testemunho. Todo mundo está de roupa de missa, né? O pessoal já vai vendo, aquele pessoal está indo à missa. Por quê? Está vendo a roupa deles? Pela roupa deles, está vendo que eles estão indo para um clube, nem para um bairro, pelo jeitão deles, é que estão indo para a missa. Os homens estão vestidos direitinhos, as mulheres também. Sinal, aqui não vem para a missa como vai para um clube, né? Não vem de bermuda, de regata, camiseta, não. Quem está indo para a Santa Missa. Isso que a gente se veste bem, corretamente. O Evangelho de hoje é aquele que nosso Senhor ressuscita o morto, que era o filho único de uma viúva.
filho único, jovem, estava chorando muito. E Jesus chegou na saída do enterro, na cidadezinha de Naim, uma cidade muito pequena. A gente visita, quando a gente vai lá no Monte Tabor, lá embaixo a gente vê o guia fala, aquelazinha de cidadezinha ali é Naim, onde Jesus ressuscitou Lazarus. Hoje, é uma cidade abandonada, só tem muçulmano. Então nós nem fomos lá, só tem muçulmano, tomaram conta daquilo tudo. Então Jesus mandou parar o enterro e pararam, chegou perto do jovem, o povo disse, jovem, eu te digo, levanta-te. O rapaz levantou, surpresa de todos, parou o enterro, pararam de chorar, e nosso Senhor entregou a mãe. Jesus tem um poder. Aliás, Jesus ressuscitou 3 pessoas. Foi aquela mocinha lá que Jesus falou, Talita, ressuscitou lá, filha do homem lá da sinagoga, ressuscitou aquela menina. Outro ressuscitou esse jovem. E o outro foi Lázaro, já tinha sido sepultado. E o mais importante de todos, ressuscitou a si mesmo. Jesus ressuscitou a si mesmo. Essa é a força do nosso Senhor. E depois de ter constatado que ele tinha morrido, quando a gente fala no credo, foi crucificado, morto, sepultado e desceu à mansão dos mortos. Ele morreu mesmo. Ele desceu, antigamente falava os infernos. Os infernos é até a mansão dos mortos. Hoje ele falou Sheol, ou então Hades, aquele lugar dos mortos. Ele morreu mesmo. O centurião constatou a morte de Jesus, enfiando a lança no peito dele e rasgando o coração, morreu. Saiu as últimas gotas de sangue. Então não foi uma morte aparente de Jesus depois saiu. Não, ele morreu. Morreu por nós. A morte vai ser algo que vai acontecer na nossa vida. Todos nós vamos morrer. Ninguém se espanta com isso, né? A gente não gosta de pensar, mas sabe que vai morrer. De vez em quando temos sinais, né? Doença. Estou sentindo aqui. Tem sinais. Primeiro que a gente vai morrer por 90, 100 anos. Mas um dia essa vida termina. Por quê? Nós não somos feitos para aqui. Nós somos feitos para o céu. Nós não fomos feitos para aquilo, aqui a gente passa. E tem que viver bem aqui, preparar bem a nossa morte, para a gente, quando Deus chamar, a gente possa comparecer com tranquilidade. Não é? Diante dele. Como é que eu vou preparar a minha vida? Ele já disse. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Eu ressuscitarei no último dia. Então, a comunhão frequente. Receber Jesus na comunhão é um modo de preparar bem a nossa morte, o nosso juízo. Segunda receita, fazer bem aos outros, a caridade. Nosso Senhor disse, vai dizer aos bons, lá no dia do juízo, bendito meu Pai. Tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Estava nu, me vestiste de caridade. E nós fizemos o próximo, vai contar muito na hora do julgamento. Terceiro sinal bom é devoção à Nossa Senhora. Quem se apega a Nossa Senhora vai ter uma boa advogada. E Jesus vai ser o nosso juiz. A vantagem que ele é o nosso irmão, ele morreu por nós na cruz. Ele não pode dizer que não nos conhece. Ele falou que para alguns ele vai dizer isso. Não te conheço. Mas nós vamos dizer, não, o Senhor me conhece sim. Eu fui à igreja, eu comunguei, eu recebi o Senhor muitas vezes. Então, a comunhão, a devoção à Nossa Senhora é a nossa advogada. Ele é o juiz, morreu por nós, mas Nossa Senhora é a nossa advogada, que é a mãe dele também. Você diz, ei, a voz advogada nossa,